Olá! Hoje o nosso papo aqui é sobre a idolatria. A idolatria, só que nós seremos específicos. A idolatria relacionada às imagens, às estátuas ou imagens, como você preferir, tá? Quero lembrar que estarei usando a Bíblia na versão católica CNBB, nas citações que eu estarei aqui fazendo, ok? Toda citação será da Bíblia Católica CNBB. Então vamos lá. Para começar, quero ler o texto que se encontra em Atos 17, 29 e 30, que diz assim: Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Quero que você preste bastante atenção aqui ao fato do livro de Atos 17, 29 e 30 falar da questão da ignorância. Já começamos falando de ignorância, porque quando pegamos pessoas que querem pegar estátuas, que querem imagens para representar alguma divindade, isso vem da ignorância. Ignorância espiritual, ignorância bíblica, ignorância da vontade de Deus, tá? Esse texto que a gente está começando, mas vamos lá. Bom, é bom lembrar que Deus proibiu ao povo dele, tá? Deus proibiu ao povo dele fazer imagens de qualquer coisa. Não poderia fazer imagens, estátuas para culto, para uso de culto. Isso foi proibido por Deus. Daqui a pouco nós leremos isso. Agora, todos devem saber que essa proibição aconteceu primeiro lá em Êxodo capítulo 20, e lá onde se encontram os 10 mandamentos. Pois é, mas a parte que fala dessa proibição, a Igreja Católica finge que não vê. Ela ensina 10 mandamentos para os seus adeptos, para os seus fiéis, mas finge que não vê essa parte que Deus fala para não confeccionar, não fazer imagens, estátuas para o culto. O interessante é que nós percebamos que a Igreja Católica, ela é sim uma igreja idólatra e ela ensina a idolatria aos seus fiéis. Agora ela faz isso de uma forma que parece que não é. Parece que realmente está tudo muito certo, que o que ela diz é verdade. Então seus fiéis acabam aprendendo. Normalmente o católico ele é criado na Igreja Católica. Ele nasce já praticamente na Igreja Católica. Sendo assim, ele aprende desde cedo muitas heresias, muitas coisas que não estão na Bíblia, muitas coisas que Deus condena como sendo verdade. Você sabe que a criança até uma determinada idade, tudo que nós ensinarmos a ela vai ser difícil ela se desligar daquilo ali, porque se tornará uma verdade para ela. Então, para a criança, não vai depender se eu ensino uma fé que é bíblica, uma fé que vem de Deus, ou uma fé inventada. Ela acreditará. Pois é, a maior parte dos católicos é criada na Igreja Católica desde criança, então aprende também o culto às imagens. De acordo com a Igreja Romana, deve-se prestar honra e veneração às imagens. De acordo com a Igreja Romana, a Bíblia não ensina isso. Também pode-se cultuar aos santos, já que o culto aos santos é diferente. Eles ensinam até uma separação, que é o culto a Deus é de adoração, chamado latria. O culto aos anjos e aos santos é de veneração, homenagem, dulia. Ainda há o culto à chamada Nossa Senhora, que não é de veneração, mas sim de hiperveneração, o que eles chamam de hiperdulia. Difícil é os católicos conseguirem fazer essa separação, né? De um culto que é prestado a Deus, o culto que é prestado aos santos e aos anjos, e o culto que é prestado à chamada Nossa Senhora. O difícil é fazer essa separação. Também, para que complicar um assunto, já que a Bíblia não fala nada disso, né? Para quê? Para que colocar? Para que inventar coisas para ensinar a seus fiéis? O Evangelho ele é bem claro, ele é bem específico, ele é bem tranquilo. Nós não precisamos inventar nada, só precisamos ensinar o que a Bíblia nos traz, o que Deus colocou na Bíblia.
Pois é. Vamos lá. É bom dizer que nos tempos apostólicos as imagens não eram usadas nos cultos, reuniões cristãs. Também é bom dizer que a Igreja Católica não fez a introdução da idolatria na Igreja baseada na Bíblia, mas normalmente ela diz que foi baseada na tradição e na doutrina dos santos padres. É assim que ela vai colocando tantas e tantas heresias ali na sua doutrina, vai colocando na cabeça dos fiéis. Quando não tem algo que dê para tirar da Bíblia, ela fala, não, isso é da tradição e da doutrina dos santos padres, né? E muitas dessas coisas entram em total conflito com a Bíblia. É isso que temos falado aqui para você. Sempre que a Igreja Romana não tem como defender uma doutrina biblicamente, diz que ela teve origem na tradição. É uma forma bem simples de enganar as pessoas. E o pior é que as pessoas acreditam nisso. Pois é. Mas para confrontar esses ensinos heréticos da Igreja Romana, vamos fazer o que temos feito até aqui. Vamos buscar respostas na Bíblia. Agora eu vou ler o texto para você, lá onde estão os 10 mandamentos. Pegue aí sua Bíblia, a Bíblia Católica, e você lerá assim em Êxodo 20, de 3 a 5. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto, pois eu, o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, sou um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Presta atenção. Primeiro o texto diz, não terás outros deuses além de mim. Logo em seguida, não farás para ti imagem esculpida de nada que existe na terra, nos céus, embaixo da terra. Em lugar nenhum. Para Deus, quando alguém faz uma estátua ou uma imagem para ser usada em um culto a qualquer divindade, até mesmo a ele, para Deus, essa estátua, essa imagem, torna-se um Deus. Por isso ele fala, não terás outros deuses além de mim. E logo em seguida, não farás para ti imagem esculpida. Nada de nada que há no céu, na terra, nem nas águas, ou embaixo da terra. E logo em seguida ele diz, não te prostrarás diante dos ídolos. Para Deus, qualquer imagem que é feita para culto, ela se transforma em um Deus. Ela se transforma em um ídolo. Então, tudo que nós lermos aqui, mesmo em textos específicos, que alguns deles foram escritos para quando o povo de Deus entrasse em outras terras e destruíssem imagens de escultura, destruíssem tudo, isso também serve para o povo de Deus. Porque para Deus, toda imagem usada em culto, ela se torna um Deus, ela é um ídolo. Não terás outros deuses, depois não farás imagem de nada, e depois, no mesmo texto, não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhe prestarás culto. Pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Deus ele não aceita dividir a glória dele com as imagens de escultura. Tem o texto de Isaías que diz isso. E é aí que nós temos que prestar atenção. Se você tem uma imagem, se você se prostra diante dessa imagem, você tem um ídolo. E se você se prostra diante dela, você é idólatra. Ah, mas o culto é diferente. Não importa. Olha o que o texto diz, eu vou repetir. Não terás outros deuses. Logo depois, não farás para ti imagem de nada. Nem do que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Nem de Deus. De ninguém. Não te prostrarás diante dos ídolos. Toda imagem usada em culto é ídolo. E Deus reprova. Deus abomina. E as explicações da Igreja Católica nada resolvem sobre essa questão. Se você segue o que ela ensina, você está sendo idólatra, está desobedecendo a Deus. E Deus está muito chateado com você. É mais um pecado que você acrescenta à sua lista. E nós somos pecadores. Como pecamos? Para que praticar aqueles que são tão claros na Bíblia que a Bíblia diz não faça? É importante lembrar que essa mensagem de Êxodo 20, de 3 a 5, foi dirigida ao povo de Deus, não aos outros povos, ao povo de Deus. Os 10 mandamentos, tá?
Esse é um dos 10 mandamentos, porém, a Igreja Católica deu um jeito para que ele sumisse, porque quando ela ensina os 10 mandamentos, ela não fala, não farás para ti imagem de escultura do que existe na terra, no céu, não te prostrarás diante dos ídolos. Se você pega os 10 mandamentos da Igreja Católica, você não vai ler isso. Ela esconde dos seus fiéis. E não levando o fiel a ficar lendo o texto, ficar se perguntando o porquê do texto bíblico, ele vai praticar a idolatria. É assim que a Igreja Católica faz. É bom frisar que o texto não está se referindo, eu estou sendo repetitivo, mas isso é para frisar na sua cabeça, só aos ídolos das nações, mas sim a não fazer imagem de escultura de nada para qualquer tipo de culto, nem mesmo ao culto a Deus. Não. Imagens também para cultuar a Deus? Não. Ele não quer. Ele não quer. Ele não divide a glória dele com imagens de escultura. É interessante o que disse J.D. Douglas. Ele disse o seguinte: a narrativa inteira sobre o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, revela a extensão do contraste entre a religião originada no Monte Sinai e a forma de religião congênita para o coração ainda não regenerado. Essas religiões, segundo aprendemos, são incompatíveis entre si. A religião revelada no Sinai é enfaticamente anti-imagem. A religião para o povo de Deus, a revelada no Sinai foi para o povo de Deus. Ela é anti-imagem. Moisés advertiu ao povo, Deuteronômio 4:12, que a revelação de Deus, a eles proporcionada, não dava vazão a formas, para que não viessem a corromper-se com imagens esculpidas. Essa é a posição mosaica essencial, conforme registrado no Decálogo, Êxodo 34:17. Ambas as quais passagens são largamente reconhecidas como mosaicas, mesmo por aqueles que põem em dúvida a data mosaica de Deuteronômio. O segundo mandamento não tinha paralelo no mundo de seus dias, e o fato que a arqueologia não tem podido encontrar uma única imagem representando Javé, ao mesmo tempo que os ídolos abundam em todas as demais religiões, mostra seu lugar fundamental na religião de Israel desde os dias de Moisés. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura de nada, do que há no céu, na terra, nas águas, embaixo da terra, de nada. É pecado. É pecado. Mas vamos lá. Continuando nosso papo sobre idolatria relacionada às imagens, os católicos gostam de dar a desculpa de que havia querubins na arca. É verdade, havia querubins na arca, mas é bom lembrar que os querubins não eram cultuados. Ninguém se prostrava diante deles para orar ou rezar. Também é bom lembrar que os querubins ficavam no Santo dos Santos, lugar onde só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. É assim que os católicos fazem com as imagens hoje em dia? Porque se for, essa desculpa católica é totalmente inválida. Mas também os católicos costumam lembrar que havia imagens no Templo de Salomão. Aí, eles falam, não, havia imagens no Templo de Salomão. Sendo assim, nós podemos ter imagens. Bom, havia imagens no Templo de Salomão, é verdade. Mas aquelas imagens eram apenas para enfeite e adorno do templo. Enfeite, adorno do templo. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos o povo de Israel se prostrando diante daquelas imagens. Eu pergunto, se a finalidade era apenas de enfeite, o que tem a ver a Igreja Católica citar aquelas imagens, comparando com o suposto culto de veneração que ela presta nos dias de hoje? Eram para enfeite. Hoje não. Os fiéis se prostram diante das imagens. É totalmente diferente. Eram para enfeite. Hoje nós encontramos no catecismo da Igreja Católica que existe o culto às imagens. São coisas muito diferentes, não é? Essa desculpa não cola. Vamos pensar, não é? Vamos lá. Mas tem outro que eles gostam de citar. Os católicos também gostam de citar o seguinte: e a serpente que Moisés levantou no deserto, sendo o povo curado quando olhava para ela. Teve essa serpente. Parece até que esse fato abre um precedente para que se façam imagens para o culto, né? Pois é. Eles se esquecem de dizer que Deus mandou destruir aquela serpente. Os católicos evitam citar isso. Até alguns livros católicos que citam essa serpente, alguns livros fingem
que não existiu a ordem para que destruísse aquela serpente depois. Estão querendo programar a sua cabeça, né? Fala sério. Mas vou ler o texto para vocês, ó. 2 Reis 18, versículo 4, na versão católica. Destruiu os lugares altos e quebrou as colunas sagradas, derrubou o tronco sagrado e despedaçou, inclusive, a serpente de bronze feita por Moisés. Por quê? Pois os filhos de Israel ainda queimavam-lhe incenso. Chamava-se Noestã. 2 Reis 18, 4. Os filhos de Israel queimavam incenso para a serpente. Exatamente é um dos problemas pelos quais Deus faz com que Deus mostre ao seu povo que não deve fazer imagens, porque o povo acaba prestando culto às imagens. Olha, os filhos de Israel ainda queimavam incenso. Não era para queimar incenso para serpente. Mas é sempre assim. É sempre assim. Quando as pessoas fazem imagens para ajudar no culto, elas acabam cultuando as imagens. Por isso Deus proibiu. Dá para perceber porque Deus mandou destruí-la, né? Exatamente. É sempre assim, as pessoas não conseguem fazer uma separação entre as imagens e seus originais. Mas ainda há católicos que levantam a questão das fotos. Essa questão é bem mais tranquila ainda. Ah, vocês têm fotos de parentes falecidos. Então nós temos as imagens também para que nós possamos nos lembrar daqueles que viveram uma vida de fé, essa coisa toda. A pergunta é, quem se prostra diante de uma foto de um falecido para rezar ou para orar? Poxa, são coisas totalmente diferentes. Vamos refletir? Foto de falecido. Se você se prostra diante da foto do falecido para orar ou para rezar, você está precisando estudar a Bíblia, né? Porque é demais. E se você se prostra diante de uma imagem para rezar ou para orar, também está precisando estudar a Bíblia, porque Deus proibiu. Foto de falecido é uma coisa, a imagem usada para culto é outra, totalmente diferente. Não dá para comparar. Ainda há outros que comparam o uso das imagens com o uso da bandeira de nossa pátria. Ai, ai. Novamente é uma desculpa para quem não tem argumentos sólidos. Fica tentando uma desculpa para praticar idolatria. Eu nunca cultuei uma bandeira. Eu nunca me prostrei diante da bandeira e fiz uma oração ou uma reza. Pedi para me abençoar, ou para levar a oração para Deus. Ou falei diretamente com Deus me prostrando diante da bandeira. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a outra? E é bom lembrar novamente que Deus proibiu a confecção de imagens para culto. E se ele proibiu, devemos obedecê-lo. Bom, e o que a Bíblia fala sobre como lidar com as imagens? É bom lembrar que nós falamos lá em cima que a imagem Deus chamou de ídolo. Deus chamou cada imagem de ídolo, né? Explicamos isso lá em cima. Então, vamos ler agora o que devemos fazer com as imagens, ou o que não devemos fazer. Alguns textos são até para outras nações, mas aí entra aquela história que eu expliquei também lá em cima. Se toda imagem diante de Deus, se Deus falou que toda imagem é um ídolo, tudo que serve para os ídolos das outras nações servem para os nossos ídolos. Nossas imagens, nossas esculturas que estão em nossas casas ou em nossa igreja, e nós nos prostramos diante delas e oramos e rezamos, tá? Mas vamos começar falando que a Bíblia diz: não tenha imagens. Não tenha imagens. Vamos lá? Êxodo 20, 3 e 4. Não terás outros deuses além de mim. Não falou de imagem ainda, mas vai falar, eu já li esse texto. Não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma do que existe em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Se você não pode fazer, é porque não é para ter também. Outro texto, Números 33, 52. Expulsai de vossa frente todos os habitantes do país. Destruí todas as esculturas de ídolos e as imagens fundidas, e arrasai todos os lugares altos. Mais um texto agora que vamos ler. O próximo texto está em Levítico 26, 1.
Não façais para vós deuses falsos. Não levanteis para vós ídolos ou colunas sagradas. Não coloqueis em vossa terra nenhuma pedra esculpida para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenha imagens. Não faça imagens. Agora vamos ler textos que falam sobre não fazer. Podemos até aproveitar alguns desses que já foram ditos acima, mas vamos lá. Não faça imagens. Olha, Deuteronômio 27:15. Maldito seja o homem que fizer uma escultura ou imagem fundida. Quem faz uma escultura ou imagem fundida para o culto, louvor e adoração é maldito. Então, como que você vai fazer imagem e vai aceitar uma imagem na sua casa? Ou se prostrar diante dela? Maldito seja o homem que fizer uma escultura ou imagem fundida, abominação para o Senhor e obra de artesão, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, Amém. Ainda sobre não fazer, Êxodo 20, lemos lá, versículo 4, vamos ler de novo. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Ainda mais uma sobre não fazer, Deuteronômio 5:8. Não farás para ti ídolos, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra, nem do que existe nas águas debaixo da terra. Ainda Deuteronômio 4:16-18. Vai conferindo aí. Guardai-vos bem de corromper-vos. Corromper-vos fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo. Quando você faz ídolos de qualquer tipo, imagens, estátuas de qualquer tipo para culto, você está se corrompendo. Imagens de homem ou de mulher, imagens de animais que vivem na terra ou de aves que voam no céu, de bichos que se movem pelo chão ou de qualquer espécie de peixes que vivem na água debaixo da terra. Agora, não venerar, não venere imagens. Uma das maneiras de venerar é se prostrar diante delas, né? Pois é. Deuteronômio 5, 8 e 9. Não farás para ti ídolos, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra, nem do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, nem de veneração e nem nenhum. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Deuteronômio 25 fala sobre não venerar também, que aqui é no caso se prostrar. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto. E sobre a procissão, olha que texto sobre a procissão. Isaías 45:20. Vós que escapastes dentre as nações, reuni-vos e vindes para mais perto. Os que carregam ídolos de madeira são ignorantes. Oram a um Deus que não pode salvar. Quem carrega ídolo é ignorante, diz a Bíblia. Então a procissão deve ser feita? Você já sabe a resposta. Jogue fora. Tem o texto que manda jogar fora as imagens. Jogue fora as imagens. Está em Isaías 30:22. Terás como coisa imunda o brilho prateado dos teus ídolos, o revestimento dourado de tuas imagens. Deves jogar tudo fora como imundície, dizendo, fora. Destrua as imagens. Temos 2 textos para destruir. 2 que eu estou citando, né? Vamos lá. Deuteronômio 7:5. Pelo contrário, assim devereis proceder com eles. Derrubareis seus altares. Quebrareis as colunas sagradas. Rachareis ao meio os postes sagrados e lançareis ao fogo as imagens talhadas. O outro texto, Deuteronômio 7:25. Consumirás pelo fogo as imagens esculpidas de seus deuses. Não cobices a prata nem o ouro que haja nelas, apropriando-te deles, para que não sejas iludido, pois isso é abominação para o Senhor teu Deus. Deuteronômio 7:25. Agora preste atenção neste texto que eu vou ler. Ele fala
uma coisa muito interessante. Fazer imagens para o culto é um costume de outros povos, não do povo de Deus. Esse texto aqui deixa muito claro isso. Olha, Jeremias 10, de 3 a 5, fala sobre as imagens que são feitas para culto. Isso é costume de outros povos. Povo de Deus, não. Vamos lá? Coisa tola é a religião desses povos. É um pedaço de pau cortado no mato e trabalho de artista com formão. Com prata e ouro ele o enfeita, prega com cravos e martelo para que não fique balançando. Os ídolos parecem espantalho em plantação de pepinos. Não falam e têm de ser carregados, porque também não sabem andar. Não vos preocupeis com isso. Nada de mal podem fazer, como também nada de bom. Jeremias 10, de 3 a 5. Coisa tola a religião desses povos, a religião que faz ídolos, que faz imagens para culto. Coisa tola. Você quer fazer parte dessa coisa tola? Ídolos são uma fraude, uma mentira. Jeremias 10, de 14 a 15. Todos ficam tontos sem entender. E o fabricante de imagens, decepcionado com o ídolo, porque sua estátua é uma mentira. Vida ela não tem. Ídolos são coisa vazia, produtos da ilusão. Na hora do acerto de contas serão destruídos. Jeremias 10, de 14 a 15. Vamos lá. Os fabricantes de imagens querem lucro. É o que diz o texto de Isaías 44, 10 e 11. Quem modela um deus ou funde um ídolo sem pretensão de lucro? Quem modela um deus ou funde um ídolo sem pretensão de lucro? Seus devotos ficarão todos decepcionados, pois os escultores são simples criaturas humanas. Reúnam-se todos e apresentem-se. Ficarão todos apavorados e frustrados. Isaías 44, 10, 11. Tem muita gente ganhando dinheiro com imagens, com status. Muita gente. Porque dá dinheiro. A idolatria dá dinheiro. Os ídolos dão dinheiro. Desobedecer a Deus nesse caso aí está dando muito dinheiro para muita gente. E se você tem imagem, se você cultua imagem, se você se prostra diante de imagem, se você venera, você é idólatra e você está contribuindo com isso. Porque as pessoas querem ganhar dinheiro com a sua idolatria. Tem mais alguns textos que eu não coloquei, que eu não vou ler, vou citar. Se você quiser ler depois. Sabedoria, capítulo 13, de 10 a 19. Se você é evangélico, não vai encontrar este livro na sua Bíblia. É da Bíblia Católica. Se você é católico, livro de Sabedoria, capítulo 13, de 10 a 19. Os outros podem procurar aí na internet, no Google lá, né? Joga e vai achar uma Bíblia Católica lá rapidinho. Também outro texto da Bíblia Católica, que eu não vou citar aqui, mas se você quiser ler, fala também sobre idolatria. Baruque 6, de 7 a 38. Baruque 6, de 7 a 38. Outro texto que eu não vou citar também, e esse tem nas duas Bíblias, Salmo 115, para a Bíblia Evangélica, ou 113b, do 4 a 8, na Bíblia Católica. Algumas versões da Bíblia Católica provavelmente também estão no Salmo 115. A que eu procurei, eu achei no Salmo 113b, de 4 a 8. Jeremias 10, de 3 a 15, nas duas Bíblias. E Isaías 44, de 9 a 20. Preste muita atenção nesses textos se você for procurar, tá? Isaías 44, de 9 a 20. Você vai ver. O negócio é muito sério. Esse pecado é muito sério. A questão da idolatria é séria. A Igreja Católica, ela é idólatra e ensina a idolatria a seus seguidores. Eu creio que isso ficou bem claro durante a minha explanação. O que eu mais fiz aqui foi ler textos bíblicos explicando para você. O que eu mais fiz foi ler textos bíblicos. Preste muita atenção. Você tem que escolher se você vai continuar crendo na sua igreja
ou na Bíblia. Porque no assunto idolatria, já percebeu que elas falam coisas bem diferentes. E aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Alguns textos, como eu falei, vamos falar aquela desculpinha, né? Ah, não, esses textos daqui foram para outras nações. Expliquei isso desde lá do início. Se Deus proibiu a confecção de imagens, tudo que foi dito para as outras nações serve para as nações que seguem a Deus, né? Então, Deus sabe que quando o homem usa imagens, ele acaba desviando-se do culto que deve ser que deve ser prestado a ele. Lembra-se da serpente de bronze? Pois é. Usar imagens, como nós vimos em um texto aqui, é um costume pagão, costume das nações, nada tendo a ver com o tipo de culto que Deus quer. Então, se você quer usar imagens, você está pecando e tendo um costume pagão. Um fato interessante também que deve ser observado, se você procurar, é que no concílio de Nicéia, no ano 325, o concílio autorizou o culto das imagens para a Igreja Católica e condenou, olha só, vê se pode um negócio desse, e condenou o profeta Isaías por causa do texto citado acima. Isaías 44, de 9 a 20. Uma igreja tem a ousadia, de além de autorizar uma heresia, que é o culto das imagens, condenar o profeta Isaías por causa do texto citado. Isaías 44, de 9 a 20. Questionar um profeta? É isso que a Igreja Católica tem feito ao longo do tempo. Se você não quer acreditar nisso, tudo bem, não acredite. Agora verifique tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho ensinado, mostrado na Bíblia, e que a Igreja Católica ensina ao contrário. Tem ensinado a palavra de Deus, é o que o profeta fazia lá no tempo dele, no Antigo Testamento, os profetas faziam. E as pessoas peitavam, não queriam ouvir. Lembra-se da Rainha do Céu, Jeremias capítulo 44, se eu não me engano. Jeremias mostrando que era errado, Deus condenava aquilo, mas as pessoas falaram, não, vamos te obedecer. Vamos continuar cultuando a Rainha do Céu, porque ela nos faz bem. Quando cultuávamos a ela, estava tudo certo. As pessoas ficam cegas na sua idolatria. Será que você é uma das pessoas que está cega? Você está cego? É impressionante o que a Igreja Católica faz para moldar a cabeça de pessoas longe da palavra de Deus. Para encerrar, quero citar o texto de 1 Coríntios 10, 14, que diz: por isso, meus caríssimos, fugi da idolatria. Fuja da idolatria. Fuja da idolatria. Vários versículos de Apocalipse. Que é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7, 2, 11, 2, 17, 2, 29 e outros. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você precisa ouvir não a voz de uma religião, de uma igreja, mas a voz do Espírito de Deus. Estude a Bíblia. Peça a Deus para falar com você, para Ele mostrar a verdade. E fuja da idolatria. Deus te abençoe.